Olá, família Paz Church, Deus abençoe você. Estamos aqui novamente para mais um dia todo especial, aquele dia que você não pode sair da sua casa sem ter tirado um tempo sozinho com Deus. Então vem comigo para essa aventura. Graças a Deus. E hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 13. Que história fantástica. Na realidade, você deveria, assim como eu, gastarmos muito mais tempo nessas histórias bíblicas, porque elas nos edificam. Elas falam de preparo para a futura geração e nós somos responsáveis por preparar essa futura geração. 1 Reis capítulo 13, a história introdutória sobre o rei Josias, o mais novo rei, que assume com uma idade de 8 anos. Você acredita nisso? Meu Deus, imagina, hein? Quanta sabedoria, quanta insistência, quanto treino desse pai para preparar esse menino. E essas primeiras palavras do capítulo 13 são palavras sobre o rei Josias, em um momento em que todas as dinastias elas foram eliminadas, principalmente as dinastias do norte. E aí eu quero que você entenda um pouquinho isso que está sendo falado sobre o rei Josias, indo comigo lá em 2 Reis, capítulo 22. Capítulo 22 de 2 Reis. Irmão Cláudio, mas não é 1 Reis 13? Pois é, a Bíblia é o melhor comentário para essas meditações. Eu te aconselho, como já falei outrora, que é necessário você ter uma Bíblia de estudo para você ir juntando essas peças. Então, olha só o que diz 2 Reis, capítulo 22, do versículo 1 diz: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Atenta para mim aqui só para esse destaque. O princípio fundamental no preparo da vida de um jovem é o quanto que os pais estão dispostos a gastar com essa criança ensinando. Quando o Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho, é junto, é uma parceria. Hoje estão tentando terceirizar a educação dos filhos, transferindo isso para os pedagogos, os terapeutas, até mesmo para os pastores da igreja. Coitado do líder do Difflin Start, dos Difflin, sofre porque os pais querem que o líder cuide de seus filhos. E aqui eu digo, como líder que sou de jovem, nós temos uma pequena parcela, a parcela maior de contribuição no preparo desse menino é você mesmo, gastando tempo na palavra, tempo de mesa. Seus filhos só poderão entender sobre a aliança quando eles forem para a mesa. Ninguém permanece em aliança fora de mesa, porque é na mesa que as alianças se estabelecem. E eu fico admirado de como que o pai de Josias trabalhou tão bem com ele. E diz aqui que a sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Uau, meu Deus! Eu me encanto com essa questão da validade dos princípios espirituais que não deixarão nossa geração prevaricar em nada, em nada. Eu ficaria aqui lendo mais texto com você só nesse livro, mas eu tenho ainda que dar uma passada lá pelo profeta Joel, no capítulo 1, e eu quero ganhar tempo com você. O profeta Joel é aquele profeta que vai trazer aquela palavra poderosa que você e eu já conhecemos sobre o grande despertar espiritual, onde ele diz que vai converter o coração dos filhos aos pais, aonde o Espírito será derramado, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão. É um derramamento do Espírito Santo. E no capítulo 1 é algo muito interessante. Ele diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, os velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias?
ou nos dias dos vossos pais? Ele está trazendo uma pergunta. Isso foi nos seus dias aqui, vocês que estão idosos, ou foi lá atrás, na geração passada? O que ele está dizendo? Ele está falando para essa geração que eles vão precisar andar juntos, se eles quiserem ver o cumprimento da profecia de Joel 2, aonde o Espírito se derramará, uma geração vai ter que propagar a outra geração os anúncios feitos de Deus, como diz lá no Salmo 145. Olha só, veja como uma coisa está ligada com a outra. Salmo 45, esse mesmo desafio que o Joel está lançando, o salmista também, ele fala isso aqui. No versículo 4 diz: uma geração louvará a outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. É o princípio de continuidade para o avivamento que está batendo a porta. É propagar os princípios para a geração futura e não deixar eles na mão. Que maravilha, que bênção! Agora eu quero que você vá comigo para o Novo Testamento, lá para a igreja de Coríntio, uma igreja que Paulo cuidou muito bem deles, uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Mas o que me chama a atenção é que Paulo em nenhum momento ele critica, ele difama, ele bota para baixo as suas ovelhas. E isso aqui tem um princípio para mim que sou pastor, e você também que é pastor com P minúsculo, nossos líderes de Life Group que estão nos acompanhando. Aqui tem um princípio importante: nunca critique suas ovelhas, nunca fale mal, nunca difame, porque ele mesmo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:16, ele diz: agora, pois, que daqui por diante a ninguém olhamos segundo a carne. E olhar segundo a carne é um olhar crítico, é um olhar maldizente. A Bíblia diz em Tiago 4:11: irmãos, não julgueis uns aos outros. Se alguém fala mal de um irmão ou julga seu irmão, já não é observador da lei, mas sim juiz. E só há um juiz, Jesus Cristo, o justo. 1 Coríntios 1:17 diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Uma das coisas que me chama a atenção na vida de Paulo é que ele tinha certeza de quem ele era. Por isso é que ele não criticava ninguém, porque a certeza, a convicção de quem o havia chamado e de quem ele era, da vocação que ele tinha, era que norteava a vida de outros, porque ele, Paulo, sabendo que era o perseguidor, assassino, aqueles que levavam muitos diante de júri, Deus pôde mudar a vida dele. Então, por que ele haveria de descredibilizar outros se ele mesmo mudou? Então fica essa dica muito valiosa para nós. Nunca menospreze as pessoas que estão com você. Nunca vá denegrir a imagem de ninguém, porque Deus certamente está levantando pessoas que serão os teus sucessores bem-sucedidos. Um abraço para você, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe, um beijo para o seu coração. Fica a nossa dica aqui para você curtir nosso vídeo, enviar para os seus amigos, e assim nós estaremos cumprindo o ID. Até a próxima. Paz.